Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre modelos de escolha binária, que são modelos que eles são aplicáveis quando o resultado econômico ele bom, binário, quer dizer, ele é sempre uma resposta do tipo sim ou não, que a gente vai codificar como 0 e 1. Né? Então, o indivíduo está empregado, sim ou não. Então, se ele está empregado, a gente pode modelar, a gente pode dizer que isso é a resposta 1. Se ele não está empregado, a gente vai dizer que a resposta é a resposta 0. Né? Isso exige da gente um tratamento particular. A gente vai ver exatamente por quê. Né? Mas vão ter modelos especificamente para lidar com variáveis dependentes binárias. A gente também pode dizer que é variáveis dependentes limitadas. Então, bom, por que é necessário? Né? Eu acho que, em primeiro lugar, dando um passo atrás, os nossos modelos lineares, eles implicitamente vão sempre assumir que a variável do lado esquerdo, o outcome variable, é contínua. Bom, de onde que isso apareceu? Se a gente pegasse um modelo, uma regressão linear bastante simples, né? Só y sendo uma constante, beta de xi mais o epsilon i, mesmo com xi sendo completamente independente de epsilon i, a gente também fez uma hipótese que o epsilon i é normal, com a média zero variância sigma ao quadrado. Isso faz com que, dado que epsilon i tem uma distribuição normal, e a distribuição normal é uma distribuição contínua, o yi também vai ter uma distribuição contínua. Né? Isso vai fazer com que não necessariamente esse modelo que a gente aplicava anteriormente, ele vai ser aplicável num caso onde a variável yi vai ser 0 ou 1, empregado ou não empregado, e etc. Né? Então, aqui a gente vai precisar de algo a mais. Bom, então tem muitas aplicações, né? Como eu estava dizendo, modelar mercado de trabalho, mas também, por exemplo, o resultado educacional de um indivíduo, ou se, voltando lá no início dessa trilha, se houve uma admissão no hospital, falando do caso de saúde ou não, sempre a gente pode pensar que YI, num caso é 1, no outro caso YI é 0. E, e eu acho que é interessante aqui a gente pensar que o YI, o YI binário, ele pode, ele pode surgir porque o processo é verdadeiramente binário. Né? Então, por exemplo, está empregado ou não está empregado. Isso é Y1 e 0, mas não há muito, pelo menos não é tão frequente estar parcialmente empregado. Ele, né, ou a gente pode pensar que parcialmente empregado é também empregado. E não tem nada que é no meio, né? Não tem nada que é legitimamente contínuo. Né? Outra possibilidade, para fazer uma comparação, quando se vê em respostas de pesquisas, quando o indivíduo reporta, por exemplo, a renda, né, tipicamente você pode ver respostas do tipo: o indivíduo ele tem um salário maior ou menor do que o salário mínimo. Se o salário é maior, isso vai ser reportado como 1, se é menor, é 0. Mas existe uma renda, que é uma renda contínua, ele é apenas reportado de uma maneira binária. Ele só é reportado de uma maneira 0 ou 1, mas no princípio existe uma variável contínua que, por disponibilidade dos dados, a gente não tem. Então, esses dois casos são dois casos diferentes, mas assim, tecnicamente diferentes, mas eles vão ter o mesmo tratamento dentro desse arcabouço de variáveis dependentes limitadas. Então, o que a gente vai dizer é o seguinte: o nosso interesse está em observar a probabilidade latente do evento y igual a 1. A probabilidade do indivíduo estar empregado em oposição à probabilidade de não estar empregado, a probabilidade do evento estatístico de y ser igual a 1. E a gente vai modelar isso como isso é a probabilidade desse evento condicional em tudo que a gente observa. Pode ser educação, idade, escolaridade, pode ser trabalhos prévios, etc. Pode ser claramente o setor de ocupação e por aí em diante. E em particular, a gente vai estar interessado no efeito marginal. O que é o efeito marginal? Digamos que o indivíduo ganhe mais um ano de educação ou um ano de idade, qual é o efeito que isso vai ter
sobre a probabilidade de emprego. Né? A partir daí que a gente vai poder desenhar, que a gente vai poder pensar os efeitos marginais. Né? Digamos, a gente pode estar interessado no efeito da educação, então a gente pode estar interessado só no efeito de mais um ano de educação sobre a probabilidade de estar empregado. Então, o efeito marginal é um aspecto muito importante aqui e a gente vai falar isso com um pouquinho mais de detalhe. Né? Então, bom, de onde é que a gente começa? A gente poderia pensar que em fazer uma aplicação quase que direta dos modelos lineares que a gente tinha até o início dessa aula. O que seria isso? Seria a probabilidade do evento y igual a 1 condicional a x, ele vai ser a constante beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais beta k xk. E se a gente utilizar esse modelo linear, vai ser muito claro, muito direto a gente interpretar quais são os efeitos marginais, porque afinal de contas, se a gente tira a derivada dessa probabilidade com respeito a um x específico, né, digamos que seja a idade, ele vai ser só o beta associado a esse x. Então, se a gente tiver, se idade fosse x e 1, a gente toma a derivada com respeito à idade, isso vai ser só beta 1. Então, os nossos betas, os nossos coeficientes estimados, num modelo linear, eles têm sempre essa interpretação muito direta, porque o coeficiente estimado ele é sempre idêntico ao efeito marginal. E isso facilita a nossa interpretação. A gente já vai fazer um passo que isso não necessariamente vai se manter nos modelos discretos, mas a gente vai chegar lá. O modelo de probabilidade linear, além de ter essa interpretação simples sobre o que são os betas, ele também vai ter algumas propriedades interessantes. Né? A gente pode facilmente computar a expectância de y condicional às características, que vai ser o beta intercepto, beta 1 x1, mais ponto, beta k xk. E a gente pode também computar a variância do y, porque essa variável é binária, vai ser xi beta vezes 1 menos xi beta. O que quer dizer que, por construção, os erros vão ser heterocedásticos, e o que vai fazer com que a gente tenha que sempre utilizar a variância robusta. Mas até aí, tudo bem. Bom, a questão desse modelo linear é que nada garante que ele vai dar probabilidades no intervalo, que seria um intervalo razoável, entre 0 e 100%. O modelo linear ele pode muito bem fazer um fit de probabilidades que seja abaixo de 0 e acima de 100, que é de fato muito difícil de interpretar. Vamos dar um exemplo especificamente disso. Eu peguei aqui os dados eram os dados de um paper do Beslin Case, ele faz parte de um paper de pesquisa meu também, mas ele usa todas as eleições para governadores nos Estados Unidos entre 1962 e 2016, com as seguintes variáveis. A variável que interessa, que é a variável do lado esquerdo, é se o incumbente ganha a eleição, mas ele também pode explicar isso por medidas de performance do governador. Por exemplo, se a taxa de emprego subiu ou decresceu, ou a idade do governador, ou a diferença de impostos, a diferença da dívida do Estado, a diferença na renda do Estado e alguma variável demográfica sobre a proporção de indivíduos acima de 65 e entre 5 e 17. Se a gente roda essa regressão, a gente vai encontrar esses coeficientes. O que esses coeficientes estão dando? Bom, de certa forma, é um coeficiente que a gente esperaria. Quanto maior o desemprego, menor a probabilidade de reeleição. Quanto maior a idade, menor a probabilidade de reeleição. Esse efeito sobre taxas ele é pouco intuitivo, Ele está dizendo que quanto maior as taxas, maior a probabilidade de reeleição, mas ele tem um erro padrão enorme, então não dá muito para ter confiança. E o outro efeito estatisticamente significante é sobre renda. Quanto maior a renda, maior a chance que o governador se reeleja também, outro resultado plenamente intuitivo. Bom,
Qual a questão? A questão é que é muito fácil pensar casos onde a probabilidade vai ser maior do que 100%. Por exemplo, se a mudança de desemprego tenha sido zero, né, o governador, desde que assumiu até as eleições, não houve nenhuma mudança em desemprego, houve nenhuma mudança em impostos, não houve nenhuma mudança da dívida do governo, houve uma mudança positiva, na renda e pensando numa proporção relativamente razoável que por volta de 20% acima de 65, 20% da população é acima de 65 e 7,5% abaixo de 17, para um governador de 40 anos, que seria um governador relativamente jovem, a gente encontraria que a probabilidade dele se reeleger é algo como 111%, o que de fato não pode ser, não é intuitivo, né? Dado que a probabilidade tem que estar entre 0 e 100%. Né? Então esse vai ser o problema fundamental do modelo de probabilidade linear, porque ele não vai nos entregar probabilidades entre 0 e 100. Ele pode muito bem entregar probabilidades acima de 100% e abaixo de 0. E alguns veem isso como uma falha muito fundamental do modelo de probabilidade linear, embora ele seja muito simples, né, e a interpretação dele seja muito direta. Por outro lado, ele tem esse problema que o fit ele não necessariamente vai fazer sentido. E o que a gente pode fazer então? Aí vem dois modelos, que são os probits e logits, onde a gente vai filtrar essa probabilidade através de uma função g, x e beta, né, que é aceita como inputs x e beta. E a gente vai dizer que a probabilidade do evento estatístico y igual a 1 é igual a g de x e beta, onde no caso da probabilidade linear a gente tinha uma função g muito simples, era só a função identidade, né? O g de x e beta era só x e beta. Até agora essa função g de x e beta é absolutamente genérica. Mas o que a gente vai fazer, o que o probit e o logit vão fazer, o probit e o logit vai ser uma maneira vai ser o final desse pensamento, né? Mas pensar que a gente poderia especificar funções g que tivessem sempre o resultado entre 0 e 1. Porque se a função g tiver sempre o resultado entre 0 e 1, então as probabilidades vão ser sempre entre 0 e 1, ou seja, dentro do intervalo que a gente esperaria que elas fossem. E se ela for crescente, a gente, enfim, se ela for especial, ela precisa ser crescente para que a gente possa interpretar também. E duas funções g são de interesse particular. No caso do probit, vai ser a CDF da distribuição normal, e no caso do logit, vai ser a CDF da distribuição logística. Bom, uma CDF ela tem sempre uma propriedade, essa propriedade, né? Porque uma CDF ela sempre vai ter ela vai sempre entregar um número entre 0 e 1, pela própria definição da CDF. Então isso vai fazer com que, de fato, a gente sempre garanta que a probabilidade imputada e o fit esteja entre 0 e 1, que é exatamente o problema do modelo de probabilidade linear. Então a gente poderia rodar isso para o probit, poderia rodar isso para o logit, com resultados relativamente similares, mas nós teríamos então um problema, porque os efeitos marginais eles não vão ser mais os beta-i's, como era no caso do modelo de probabilidade linear. Na verdade, a probabilidade do evento y igual a 1 é agora g de xi, vamos chamar para ser conciso de p de xi, mas quando a gente toma a derivada com respeito a xij, né, a idade do indivíduo i, né, onde j denota a idade e o i é para o indivíduo, a gente vai ter que a probabilidade, a derivada da probabilidade, nosso efeito marginal, vai ser a derivada de g xi e, pela regra da cadeia, a derivada do que está dentro, ou seja, beta-j, porque a beta-j multiplica x e j. Bom,
de uma maneira equivalente, só definindo a derivada do G maiúsculo como G minúsculo, a gente pode escrever essa expressão como Gzinho de x e beta, beta j. O que isso está me dizendo? Que a derivada, o efeito marginal, não é mais beta j, mas tem essa função g, que é a derivada da função g maiúsculo, tem o g minúsculo, que está multiplicando o beta j, então a gente não pode mais interpretar o beta j como um efeito marginal, que era uma interpretação muito direta que a gente tinha a partir do modelo de probabilidade linear. Em particular, os efeitos marginais vão depender, inclusive, do x. Dependendo do x onde se avalia, essa função g de x e beta vai ser diferente. Bom, isso vai ter consequências relativamente profundas. No modelo de probabilidade linear, a nossa probabilidade, o nosso efeito marginal era sempre beta-j. Aqui, o efeito marginal vai variar dependendo do x onde se avalia. E, de fato, tem uma interpretação intuitiva para isso. Se a gente pega a CDF, essa aqui é a CDF da normal, a gente pode ver que a derivada dessa CDF, que no final de contas vai ser a PDF, ela vai ser maior no centro da distribuição do que nos cantos da distribuição. Quanto mais o centro da distribuição, maior o efeito marginal. Mas à medida que a gente vai chegando nos pontos na esquerda ou à direita da distribuição, o efeito marginal ele vai diminuindo até a tal ponto que ele se torna zero. Bom, o fato que a derivada vai diminuindo é justamente o que faz com que as probabilidades imputadas estejam sempre entre 0 e 100%. Se a derivada se mantivesse constante, digamos, de acordo com essa linha vermelha, ele eventualmente ia passar o 1. O fato que a derivada vai diminuindo é justamente o outro lado da mesma moeda que faz com que a probabilidade imputada nunca passe de 1. E o mesmo raciocínio para o lado esquerdo dessa distribuição, onde agora a probabilidade imputada não diminui a partir do zero. Mas isso se torna importante, porque não mais a gente tem um efeito marginal, mas agora a gente tem um efeito marginal que depende do x. Ou seja, ganhos por um lado, dificuldades por outro lado, quando a gente usa probit logit. Isso quer dizer que o efeito marginal vai depender do xi, como a gente estava dizendo. Por exemplo, aumentar a renda pode ter um efeito muito maior se ela passa de 0 a 10 do que de 50 a 60. Por exemplo, qual o efeito na reeleição se se o efeito é um efeito já aumentando em cima de uma base já muito alta, talvez isso não surta muito efeito, mas se ele está aumentando em torno de uma base baixa, talvez isso sim tenha um efeito relevante. Então, tem várias maneiras da gente reportar o XY, reportar os efeitos marginais a partir de um determinado XI, uma convenção, uma possibilidade, é sempre reportar os efeitos marginais na média. O que quer dizer isso? É computar os efeitos marginais na média da idade dos governadores, na média do desemprego, na média das mudanças dos impostos e por aí em diante. Mas isso é só uma maneira, uma convenção de como reportar esses efeitos marginais, mas claramente em vários casos vocês podem estar interessados em outros subconjuntos, por exemplo, reportar reportar para os governadores jovens versus velhos e etc. Então, isso pode acontecer. Então, a gente pode inclusive, reportar os efeitos marginais não só na média, mas em outros subconjuntos. O importante notar aqui que testar a significância do beta-chapéu não é equivalente a testar a significância dos efeitos marginais. Entre uma coisa e outra, tem essa não linearidade que aparece através do G de x e beta. E não é garantido que o resultado do teste de hipótese vai ser equivalente.
né, a gente pode, de fato, calcular a distribuição do efeito marginal através de um método chamado método delta, que a gente não vai cobrir nesse curso, mas isso é facilmente implementável no software de escolha, né, R, o Stata, o que quer que seja, através do comando margins, né, justamente porque é o efeito marginal que se está interessado aqui. Aí, quando se computa o efeito marginal, eu até vou passar para esse segundo slide, onde você computa o efeito marginal na média, a partir de um logit, e se computa o efeito marginal do modelo de probabilidade linear. Bom, nesse caso, o efeito marginal são só os coeficientes estimados, e o que a gente pode ver é que eles são de fato muito, muito parecidos, com uma diferença aqui e ali, mas do ponto de vista da interpretação, ambos coeficientes marginais são de fato muito, muito similares, né? Então, de certa forma, ele tem esse conforto no final do dia que, independente da escolha como um logit, um probit ou um modelo de probabilidade linear, é frequente, não é uma garantia, mas é frequente que os efeitos marginais sejam de fato muito parecidos. Afinal de contas, eles estão modelando a mesma dinâmica, o mesmo efeito nos dados, a não ser que a distribuição seja tal que tenha muito poucos zeros ou uns, ou a distribuição seja muito desses zeros e uns, dessas probabilidades, seja muito concentrada nas caudas em oposição a mais o centro da probabilidade. Mas na ausência disso, os efeitos marginais podem ser muito, muito similares, né? Então, ele tem esse ponto de fato, independente da modelagem, os efeitos tendem a ser parecidos, sempre vale a pena checar se a sua análise, né, esse talvez seja um ponto inclusive mais geral, se a sua análise não está sendo carregada por uma escolha relativamente arbitrária entre um modelo de probabilidade linear, um logit e um probit. Nesse caso, você teria, né, se o que a gente encontra estatisticamente não é robusto, a gente vai ter um ponto para se preocupar, mas na ausência disso, a gente pode, de certa forma, traz confiança na análise quando os resultados são relativamente similares entre métodos diferentes, como aparentemente é o caso. Bom, eu queria dar um pouco de interpretação sobre probit e logit, né? Crescer um pouco na interpretação, e a gente pode interpretar ambos os modelos como uma variável latente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, digamos que exista uma propensão de um determinado indivíduo com determinadas características, educação, escolaridade, trabalhos prévios, experiência, idade, etc., por aí vai, que existe uma propensão que esse indivíduo esteja empregado. A gente vai chamar isso de variável latente, e ela é latente porque, bom, ela não se observa, né? Essa propensão é algo quase que a gente está imaginando, faz sentido intuitivamente, mas não existe uma coleta desse dado, porque esse dado ele está, latente, ele não é visível, ele não é mensurável, embora ele seja intuitivo, né? A única coisa que a gente observa não é essa propensão a estar empregado, a gente só observa se o indivíduo está ou não empregado. Então a gente vê o resultado dessa propensão, de certa forma, essa empregabilidade, mas a gente não vê esse, de certa forma, coeficiente ou índice de empregabilidade. E a gente vai chamar essa variável latente com uma estrela, uma variável y e estrela, e o resultado dessa variável é o yi. Isso também é muito utilizado para modelar a demanda do consumidor. Quando a gente diz que a utilidade, né, a utilidade do indivíduo de comprar um certo bem é y e estrela, e ele compra se ao comprar esse bem a utilidade aumenta, né? Então, mas a gente não observa a utilidade, o que a gente observa é a decisão ao final do dia. E aí a gente vai modelar o YI exatamente dessa maneira, seja no caso da utilidade, do modelar o comportamento do consumidor, ou seja no caso do emprego e desemprego. A gente vai dizer o seguinte, a gente vai dizer que essa variável latente ela é em si contínua, ela segue uma distribuição
e vamos dizer, por enquanto, por uma coincidência, a gente vai ver que não é uma coincidência, que ela segue uma distribuição com CDF G, mas do ponto de vista nosso, como analista, como econometrista, a gente não observa y e estrela, o que a gente observa é o resultado desse y e estrela, a gente observa só se o y e estrela é maior do que zero. E se ele é maior do que zero, a gente observa y igual a 1, e caso contrário, a gente observa y igual a zero. Bom, pensando no caso do consumidor, né, o consumidor que compra um certo bem quando a utilidade dele é maior do que zero, a gente vai observar, isso aqui é o que nós observamos, né? Nós observamos a compra daquele bem se a utilidade dele é maior do que zero, que agora a gente não mais observa, mas se o y e estrela é maior do que zero. Mas o y e estrela ele também é igual, de acordo com essa equação, a xi beta mais εi. E se a gente coloca o epsilon, se a gente trabalha um pouco nessa expressão, então essa probabilidade vai ser a probabilidade de epsilon i ser maior do que menos x e beta. Bom, mas a probabilidade de uma variável aleatória ser maior do que um certo número é igual a 1 menos a probabilidade dessa variável aleatória ser menor do que esse número. Então, 1 menos a probabilidade de epsilon i ser menor do que menos x e beta. E a probabilidade de uma variável aleatória ser menor do que um certo número, né? Pensa menos x e beta como um número, isso vai ser 1 menos a CDF, que nós assumimos ser G. Essa CDF G é a CDF desse termo epsilon i, que poderia ser, por exemplo, normal. Inclusive, a gente vai chegar lá em um segundo. Se essa função G, se essa CDF G tem algumas propriedades adicionais, se ela é simétrica em torno de zero, então a gente vai poder dizer que 1 menos G de menos x e beta é só G de x e beta. Esse último passo acontece justamente por causa da simetria. A gente vai só desenvolver isso aqui em um segundo, a gente vai ter um slide aqui logo à frente. Mas primeiro vamos olhar para esse resultado. O que eu tenho aqui? Se a gente olha para o início desse caminho, para o final desse caminho, a probabilidade de y igual a 1 é igual a g de x e beta, que é exatamente a equação que definia o probit e o logit no início. Então a gente pode interpretar o probit e o logit com esses olhos do efeito nessa variável latente, que ela existe. Existe algo, nocionalmente pelo menos, algo como empregabilidade, mas não se pode mensurar essa empregabilidade. O que se mensura é o emprego. E, ao mesmo tempo, a gente está utilizando os dados sobre emprego para estimar qual é essa empregabilidade, baseada em outras características observáveis do indivíduo. Então, é justamente isso que a gente está fazendo quando a gente pensa nessa interpretação como uma variável latente, que, ao meu ver, de certa forma, ela ajuda a gente ter um pouco mais de interpretação sobre o que a gente faz quando a gente roda um probit e um logit. Eu acho que seria interessante aqui só fazer esse ponto adicional, né? Por que a simetria de G ajuda? A gente pode pensar o seguinte: isso é uma distribuição normal, e se a gente pensa primeiro onde a gente começou, né? 1 menos g de menos x e beta. O que é 1 menos g de x e 1 menos g de menos x e beta? Bom, menos x e beta, digamos que esteja aqui, seja 1,5, né? Esse aqui é só um exemplo. Digamos que x e beta seja 1,5, portanto menos x e beta é menos 1,5. O que é g de menos x e beta? Vai ser essa área à esquerda da linha vertical vermelha. Então, 1 menos essa área vai ser tudo à direita. Se essa distribuição é simétrica, e ambas a probit através da distribuição normal é logística, como ambas são simétricas em torno de zero, então essa área vai ser justamente o espelho em torno do eixo vertical zero. Quando a gente pensa g de x e beta, a gente pensa que, olha, x e beta está aqui, ele é exatamente 1,5. G de x e beta vai ser essa área toda à esquerda da barra vermelha,
que é só o espelho, justamente por causa da simetria, o espelho em torno do zero, né, a simetria em torno do zero, que faz com que essa área à direita da barra vermelha seja igual a essa área à esquerda da barra vermelha nesse gráfico espelhado. E essa simetria que faz que permite que a gente possa pensar dessa maneira. Bom, então isso nos deu esse passo adicional, né, esse último passo, que a probabilidade de y é igual a 1, que era 1 menos g de menos x e beta, é igual a g de x e beta. Agora, bom, o Probit e o Logit, eles vão diferenciar, vão ser diferentes na escolha do G. Né? No primeiro caso, o Probit vai ser uma normal, no caso do Logit, vai ser uma distribuição logística. Então, no caso do Probit, a gente vai assumir que o epsilon i é normal 0 e 1, isso tem consequências também, a gente vai ver quais são elas. E a gente poderia refazer todos os cálculos anteriores, mas em vez de substituir por uma função CDF genérica g, a gente vai substituir então aqui, quando era uma g, pelo símbolo específico da CDF da normal, que é 1 menos φ, φ maiúsculo de menos x e beta, que é igual a φ de x e beta. Agora, voltando ao ponto que eu estava fazendo logo agora, e se não mais a gente tivesse uma normal com distribuição 0, 1? Né? Por que a variância tem que ser 1? Ela de fato ela não tem que ser 1. E se for diferente de 1? Bom, vamos simbolizar isso com um sigma ao quadrado. E se a gente refizesse todos os passos, né, essa interpretação latente, a gente vai ter um insight sobre a própria identificação dos parâmetros. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que, bom, vamos começar pelo que a gente observa. A probabilidade de y igual a 1 vai ser igual à probabilidade do latente, da variável latente ser maior do que zero, que é igual à probabilidade de x e beta mais εi ser maior do que zero, só substituindo o modelo verdadeiro, onde y estrela é igual a x e beta mais εi. Colocando para o outro lado, εi é maior do que menos x e beta. Bom, aqui de novo nós temos 1 menos a probabilidade de εi ser menor do que menos x e beta. Só que agora esse elemento, essa variável aleatória, ela não mais tem distribuição, uma CDF normal. Né? Agora ela tem uma variância uma normal padrão. Não mais agora, ela continua sendo normal, mas ela não mais é uma normal padrão, porque a variância dela não é mais 1. Agora a variância dela é sigma ao quadrado. Então, para consertar isso, a gente tem que dividir o εi por sigma. Agora eu sei que εi dividido por sigma tem variância 1. Ela é uma normal padrão. Mas quando eu divido de um lado por sigma, eu também tenho que dividir do outro lado. Então eu fico com menos x e beta dividido por sigma. E aí sim, essa probabilidade vai ser 1 menos o φ, que é a CDF da normal, menos x e beta dividido por sigma. E usando esse truque da simetria, isso vai ser o φ de x e beta. O que isso está me dizendo? Isso está me dizendo algo muito relevante sobre a identificação de beta e sigma. Está me dizendo que tem muitas combinações de beta e sigma que vão nos dar o mesmo resultado da probabilidade imputada do mesmo fit. Né? Por exemplo, se beta for igual a 2 e sigma for igual a 3, beta dividido por sigma é 2/3. Mas se beta for igual a 4 e sigma for igual a 6, beta dividido por sigma também é 2/3. Isso é conhecido como um problema de identificação, porque eu não consigo identificar, eu não consigo estimar o beta, eu consigo só identificar o beta dividido por sigma. Não há nada que eu possa fazer nesse tipo de modelo para identificar o sigma ou o beta separado, eu só consigo a razão entre os dois. A gente só pode inferir qual é o beta dividido por sigma dos dados, como eu estava dizendo isso antes, é um problema conhecido como um problema de identificação. Então, quando a gente estima esse modelo, esse logit probit, na verdade, a gente está estimando
o beta-j chapéu, que é um beta-j verdadeiro dividido por sigma. E como a gente não sabe o que é o sigma, os estimadores, o valor estimado beta-j chapéu, ele também não vai ter uma interpretação particular, porque a gente só vai saber, a gente não vai saber, a gente não vai saber, a gente não vai saber qual é esse fator de reescalonamento dado pelo sigma. E, portanto, é muito difícil fazer uma interpretação sobre o beta-j, os coeficientes estimados no logit são grandes ou são pequenos. A única coisa que a gente pode fazer é comparar entre eles, que um é maior do que o outro, porque todos eles estão divididos pelo mesmo fator de reescalonamento, sigma. Então eu consigo comparar entre eles, mas eu não consigo fazer uma interpretação absoluta sobre um coeficiente estimado de um logit probit, porque eu não sei qual é o sigma. A única coisa que eu consigo dizer é, dado que o sigma é algo positivo, né, a gente está falando de uma variância, sigma de V padrão, ele é necessariamente positivo, eu consigo entender o sinal que vem junto com o coeficiente estimado, ele é um sinal que identifica o sinal de beta, mas não consigo dizer qual é a magnitude desse efeito só olhando para o coeficiente. Né? Eu acho que a pergunta aqui passa a ser o que acontece com os efeitos marginais. Isso, de certa forma, é uma mensagem, né? Os slides anteriores são uma mensagem negativa sobre a interpretabilidade dos modelos de logit probit, mas aí eu vou ter uma história mais positiva aqui com a interpretação dos efeitos marginais. Bom, o que acontece com os efeitos marginais quando o sigma ao quadrado é diferente de zero? A gente deveria então partir de um ponto similar ao que a gente tinha antes, exceto que o beta não é mais o beta, é o beta dividido por sigma, porque antes, mesmo assim, sem ter feito essa hipótese muito claramente, mas a gente estava fazendo uma hipótese implícita que o epsilon, os distúrbios, eram normal padrão, com média zero, variância 1. Agora não mais, e a gente ganha esse beta dividido por sigma justamente pela razão que eu mostrei no slide anterior, onde, dois slides para trás, onde para que a gente encaixe essa conta dentro de uma normal padrão, a gente teve que dividir por sigma, tal que essa variável aleatória fosse uma normal padrão, e isso faz com que do lado direito dessa desigualdade a gente tenha menos xi vezes beta dividido por sigma. Bom, vamos lá. Então, se a gente quer entender quais são os efeitos marginais, bom, o que a gente precisa é, de fato, tomar a derivada. Tomar a derivada, quando a gente toma a derivada, a gente vai ter a derivada da CDF da normal, que é PDF da normal, é o φ minúsculo, φ de x e beta dividido por sigma, mais a derivada, vezes a derivada do que está dentro, pela regra da cadeia, que vai ser beta j dividido por sigma. O que isso está me dizendo, portanto, é que por, de alguma maneira, sorte, os efeitos marginais eles não dependem do beta específico. Eles dependem apenas do beta dividido por sigma. Isso é ótimo do meu ponto de vista, porque eu consigo estimar o beta dividido por sigma. Né? Eu não consigo estimar o beta separadamente do sigma, mas eu consigo estimar a razão entre os dois. Mas acontece que para o cômputo dos efeitos marginais, eu não preciso mais nada além da razão, razão entre beta e sigma. Isso é o suficiente para calcular os efeitos marginais. Ok. Vamos falar um pouco aqui da estimação. Qual é o princípio geral da estimação? Né? Aqui não mais a gente pode usar mínimos quadrados ordinários, porque a gente não tem mais um modelo linear. Exceto para o modelo de probabilidade linear. Mas no modelo de logit probit a gente não pode fazer isso. E a estimação vai ser feita através de máxima verossimilhança. Vamos, por um segundo, assim, abstrair, voltar um passo atrás e pensar, esquecer um pouco logit probits e efeitos marginais e todo esse vocabulário que a gente estava falando até agora, mas vamos falar do princípio geral da estimação. E o princípio geral da estimação dos efeitos da estimação de máxima verossimilhança
vai ser que a gente encontre parâmetros que façam ser mais provável ou mais verossímil que uma determinada sequência de dados tenha aparecido. Então vamos pensar num caso de jogar uma moedinha para cima. Né? Vai dar cara ou coroa. Digamos que dê cara com probabilidade P e coroa com probabilidade 1 menos P. Digamos que a gente não saiba P, a gente não saiba a probabilidade de cara, a gente quer estimar. Né? Pode ser que sei lá, a moeda seja desbalanceada, a gente quer estimar P. E digamos que você joga a moeda para cima várias vezes e eu encontro essa sequência. 1 quer dizer cara, 0 coroa, então é cara, coroa, cara, coroa, coroa, cara. Né? E se eu te dissesse assim, intuitivamente, plenamente intuitivamente, qual é a probabilidade que seja cara? Pô, eu tomaria frequência de caras, né? E como a gente vai ver aqui, esse princípio intuitivo vai ser exatamente similar à estimação por máxima verossimilhança. Mas vamos lá. Se eu conseguir cara, coroa, cara, coroa, cara, a probabilidade disso ter acontecido condicional ao P em cada evento dessa sequência vai ter sido P, porque P é a probabilidade de cara, 1 menos P, porque saiu uma coroa, P, porque foi cara a cara, 1 menos P, porque foi coroa, P, porque foi cara a cara. Então, a probabilidade de eu ter observado exatamente essa sequência entre uns e zeros, entre caras e coroas, vai ter sido que o primeiro lançamento fosse cara, e o segundo fosse coroa, e o terceiro cara, quarto cara, coroa, cara. Bom, a gente pode fazer essa expressão para essa função L, que eu estou chamando de L, porque a gente está falando de likelihood, da seguinte forma, né? Como a gente estava já usando, o y vai significar cara e 0 caso contrário. Se é cara, a gente vai marcar isso nos nossos dados como yi, onde yi é uma jogada da moeda para cima com probabilidade P, y0 com probabilidade 1 menos P. E, bom, de uma maneira genérica, a gente pode então escrever isso, é quase que um truque, mas a gente pode escrever essa probabilidade como P elevado a yi, 1 menos P elevado a 1 menos yi. Por quê? Porque se yi é igual a 1, ou seja, é uma cara, a gente deveria só imputar a probabilidade de cara, que é P. Mas 1 menos y, nesse caso, vai ser 0, porque yi é 1. E qualquer coisa elevada a 0 é 1. E P elevado a 1 vai ser só P. Então, isso vai fazer com que se yi é igual a 1, se yi ascende, então a probabilidade utilizada vai ser P, e caso yi não ascenda, a probabilidade vai ser, então, 1 menos P. Exatamente essa maneira de escrever a probabilidade imputada é, de certa forma, um truque só para a gente poder ter uma expressão única caso seja cara e, por consequência, a gente deveria utilizar a probabilidade P, e se for coroa, por consequência, utilizar a probabilidade 1 menos P. Bom, então como que a gente pode escrever aquela sequência inicial, né, que envolvia P, 1 menos P, aquela sequência longa? A gente pode escrever isso como um produtório de P elevado a yi vezes 1 menos P elevado a 1 menos yi para N jogadas dessa moeda para cima. E aqui vem o princípio de máxima verossimilhança. A gente pode escolher o P, né? O princípio é que nós vamos escolher o P tal que a probabilidade da verossimilhança, perdão, a gente vai escolher o P tal que a verossimilhança, a probabilidade que aquela sequência de jogadas da moeda para cima seja maximizada.
Então, de certa forma, a gente vai selecionar o P, né, o meu P chapéu estimado, vai ser um tal que, ao máximo, vai ser o que maximiza a função da verossimilhança, função essa da verossimilhança, que é o produtório de P, como a gente tinha simplificado acima, P elevado a yi, 1 menos P elevado a 1 menos yi. Essa otimização, de fato, essa maximização, agora virou um problema de otimização. Né? Ela é difícil de ser carregada, mas a gente pode facilitar ela ao notar que o argumento que maximiza a função de verossimilhança é igual ao argumento que maximiza o log da função de verossimilhança, porque o log é estritamente crescente. Então, a gente pode aqui tomar o P-chapéu, que maximiza a função de verossimilhança, é exatamente igual ao P-chapéu, que maximiza o log da função de verossimilhança, mas o log tem propriedades muito amigáveis, porque o log do produtório é o somatório do log, e o log de P de yi, 1 menos P elevado a 1 menos yi, vai ser igual a yi, o log de P, tudo que está multiplicado vira soma, 1 menos, mais 1 menos yi, o log de 1 menos P, e aqui o log do produto virou multiplicado. Né? Então, essa função é muito mais simples da gente trabalhar, e agora a gente pode tomar, de fato, as condições de primeira ordem. Né? Se a gente quer maximizar essa função, a gente toma a derivada do log de P vai ser 1 sobre P, a derivada do log de 1 menos P vai ser 1 sobre 1 menos P, aí a regra da cadeia, a gente vai ter esse menos, o mais vira um menos na frente, porque é a derivada de 1 menos P, né? Então tem um menos na frente que aparece, e então a gente pode simplificar essa expressão para encontrar uma solução mais familiar. Eu quero dizer com isso, se a gente consegue expressar o P-chapéu igual, né, de um lado, né, explicitar o P-chapéu como sendo função, sendo igual a dados, isso vai facilitar a nossa interpretação. Né? A gente vai deixar de fazer com que o P-chapéu esteja aí implícito e torna ele explícito. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, essa expressão vai ser igual a soma de yi dividido por 1 menos P, dividido por P-chapéu. Isso vai ser igual a 1 sobre 1 menos P-chapéu, somatório de 1 menos yi. Se a gente multiplica cruzado, vai ficar 1 menos P-chapéu, esse somatório, P-chapéu, a soma de 1 menos yi. Bom, mas é somatório de i igual a 1 até n é só n, né? Somando n vezes o número 1, segue que a gente vai ter n vezes p menos p-chapéu, somatório de yi. E se a gente trabalha um pouquinho nessa expressão, o que vai acontecer aqui é que o p-chapéu soma de yi cancela de um lado e do outro, a gente vai ter só a soma de yi dividido por n é igual ao p-chapéu. O que isso está dizendo? Que o p-chapéu, a probabilidade imputada pela máxima verossimilhança, nesse caso de jogar a moeda para cima, vai ser a frequência de uns, porque vai ser 1 sobre n, é o somatório de yi, a gente vai estar somando, vai estar contando quantas vezes o 1 apareceu dentro do yi, ou seja, a gente vai estar contando o número de caras. Então essa intuição que a probabilidade de caras deve ser algo como a frequência de caras que apareceu nos dados, ela vai justamente se manter aqui no princípio de máxima verossimilhança, onde a gente seleciona, estima os nossos parâmetros de tal forma que a verossimilhança que aquele conjunto de dados tenha aparecido seja de fato maximizada. Por fim, a gente pode voltar e aplicar esse princípio nos modelos de escolha discreta. Agora, não mais, o evento é tão simples como cara ou coroa. Né? Agora a gente está falando de fenômenos econômicos, como, por exemplo, estar ou não estar empregado, comprar ou não comprar um certo bem, alcançar uma certa qualificação ou não alcançar.
Mas ele tem, de fato, certas similaridades do ponto de vista que a gente está sempre modelando o resultado 0 ou 1. E o que nos dá os resultados 0 ou 1? O que é a probabilidade do resultado 1? Agora, a diferença é que a probabilidade do resultado 1 é a nossa função g, nossa CDF. E onde a gente tinha probabilidade de cara antes, a gente vai ter g de x e beta, onde essa probabilidade vai variar dependendo das características individuais, certamente, mas todo o resto é mantido como antes, né? como no caso de jogar uma moeda para cima. Isso vai nos dar uma log verossimilhança que são implementadas diretamente pelos pacotes econométricos, que vão implementar sempre a função com log, porque ela é uma otimização mais fácil, onde a verossimilhança é de uma única observação, vai ser yi, o log de x e beta, mais 1 menos yi, o log de 1 menos x e beta. A verossimilhança conjunta vai ser a soma dessas log verossimilhanças individuais, que a gente pode só simplificar como a verossimilhança do log, quer dizer, a soma do log de g de x e beta para os casos onde y é igual a 1, e a soma do log do 1 menos g de x e beta para os casos onde y é igual a 0, exatamente como no caso no caso de caras e coroas, né? Moedas caras e coroas. Bom, falamos bastante, foi certamente um vídeo denso, onde a gente motivou o problema da variável discreta binária, motivou por que a gente não pode só nos contentar com o modelo de probabilidade linear, né, em particular porque daí não vai resultar fits e probabilidades que estão dentro do intervalo, de certa forma, natural entre 0 e 1, para ir construir o probit logit, dar a ele uma interpretação e mostrar os efeitos marginais, como computar os efeitos marginais e como estimar os parâmetros. Então, certamente, foi bastante coisa dentro desse vídeo de 50 minutos. O que eu queria para a próxima mentoria é, primeiro, continuar a conversa que a gente estava tendo, né? Eu gostaria que vocês apresentassem aplicações de modelos econométricos dentro do trabalho de vocês ou da visão sobre o banco, sobre a asset, e temas que vocês gostariam de estudar com uma ideia, um slide de PowerPoint com a ideia, com a estratégia de identificação, a regressão econométrica e o conjunto de dados que vocês pensariam em utilizar para responder essa pergunta. E a gente pode, a partir daí, fazer uma conversa sobre essas aplicações e isso, portanto, espero que isso ajude a também dar inputs meus diretos e comentários sobre os projetos, e isso pode ser muito interessante para tanto eu escutar, como a partir daí a gente ter uma troca. A gente vai ter também tempo para dúvidas e questões, caso tenha ficado alguma dúvida ou questão a partir dessa aula e das outras aulas, naturalmente. Tá bom? Então eu vou encerrar por aqui e nos vemos na próxima mentoria. Tchau, tchau!